E se a melhor forma de enriquecer não fosse ir à caça de grandes ganhos, mas sim focar-se quase obsessivamente em evitar perdas? Parece ser um contrassenso, não é? Mas é uma das verdades mais profundas do mundo dos investimentos. E é isso que vamos desvendar aqui. Olhem, a maioria das pessoas no mercado financeiro está focada nos retornos. Que ações vão subir, qual é o próximo grande negócio, mas esta citação de uma autêntica lenda vira tudo de cabeça para baixo. Sugere que a verdadeira maestria não está em prever o futuro, mas sim em gerir o que não se pode prever. É esta a ideia central de tudo o que vamos explorar. Para a maioria dos investidores, o ponto de partida é um beco sem saída. Um clássico catch-22 quando o assunto é risco. É uma verdadeira armadilha. Ser demasiado prudente leva à estagnação, mas ser demasiado audacioso pode levar à ruína total. Sem uma saída clara, o que é que muitos acabam por fazer? Bem, acabam por simplesmente fazer uma aposta e cruzar os dedos, à espera que as suas previsões se concretizem. E visualmente é isto. De um lado, o fantasma de uma perda catastrófica que pode apagar anos de esforço. Do outro, a certeza de um crescimento tão lento, que os objetivos financeiros ficam sempre lá ao fundo, inalcançáveis. Parece que não há mesmo como ganhar. Mas, e se o problema estiver na forma como olhamos para isto? E se todo este dilema estiver assente num erro fundamental de percepção, uma ideia errada sobre como os retornos funcionam de verdade ao longo do tempo? Para percebermos onde a nossa intuição nos engana, vamos fazer um pequeno jogo. As regras até parecem bastante favoráveis, mas o resultado vai revelar uma falha crucial no nosso raciocínio. Então, imaginem um dado. Se sair o número 1, perde-se metade do dinheiro. Ui! Mas, se sair um 2, 3, 4 ou 5, ganha-se 5%. E se sair um 6, o prémio é grande, ganha-se 50%. A maioria das pessoas, ao olhar para isto, pensaria: parece uma boa aposta, há muito mais maneiras de ganhar do que de perder. E essa primeira impressão é o que chamamos de média aritmética. É a forma mais intuitiva de pensar nisto. Basicamente, se somarmos todos os resultados possíveis e dividirmos, qual é a média? É a nossa expectativa para uma única jogada. E, de facto, o cálculo confirma a intuição. Em média, cada lançamento do dado devia dar um ganho de 3,3%. Parece um jogo fantástico, quase uma máquina de fazer dinheiro, certo? Mas, e se jogássemos este jogo vezes sem conta ao longo do tempo? É aí que a história muda completamente. E aqui entra o conceito que muda tudo, a média geométrica. Em vez de olhar para uma jogada isolada, ela calcula o efeito real no nosso património ao longo de muitas e muitas jogadas. Leva em conta a capitalização, ou seja, os ganhos e perdas aplicam-se sempre ao novo total. Isto mostra o que é provável que aconteça no mundo real. E o resultado é chocante. A média geométrica é negativa, menos 1,5%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, apesar da expectativa positiva em cada jogada, quanto mais se joga, mais provável é que se perca tudo. Mas porquê? Porque aquela perda de 50% é tão, mas tão devastadora que os ganhos mais pequenos e mais frequentes nunca conseguem compensá-la no longo prazo. E esta é a grande revelação. A nossa intuição foca-se na média dos ganhos, na expectativa. Mas a matemática da riqueza a longo prazo diz-nos outra coisa. Evitar uma grande perda é muito, mas muito mais importante do que acumular pequenos ganhos. A sobrevivência é o que permite que a capitalização faça a sua magia. E atenção, isto não é só teoria. Uma história lá do século XVIII sobre um comerciante russo e o seu medo de piratas ilustra isto na perfeição. O dilema deste comerciante era, no fundo, o nosso jogo dos dados, mas com riscos bem reais. A carga dele valia 10.000 rublos, mas havia uma pequena chance, 5%, de perder tudo no mar. A solução? Um seguro. O problema? O prémio do seguro parecia caríssimo. E agora, o que é que ele devia fazer? Se pensarmos nisto de forma puramente aritmética, como no início do jogo, o seguro é um mau negócio. O risco médio por viagem era de 500 rublos, mas a seguradora cobrava 800. Ou seja, em média, a cada viagem, o comerciante estava a perder 300 rublos ao pagar o seguro. Então, por que pagar? E aqui está o paradoxo em ação. Apesar do seguro ser um custo em cada viagem individual, ao longo de muitas viagens, a riqueza do comerciante crescia muito, mas muito mais depressa com o seguro. Como é possível?
Simples, porque ele eliminou o risco de uma perda ruinosa. Ao evitar a catástrofe, ele garantiu que a sua riqueza podia continuar a capitalizar viagem após viagem, sem interrupções. Portanto, a conclusão é clara. Precisamos de uma maneira melhor de avaliar a gestão do risco. Uma que olhe para o efeito no portfólio como um todo. Podemos pensar nisto como um novo painel de avaliação. De um lado temos o custo aritmético, o preço que se paga pela proteção, como o prémio do seguro. Do outro, temos o efeito geométrico, o benefício, muitas vezes invisível, de evitar a ruína e permitir que o crescimento continue. A decisão inteligente é quando o benefício geométrico supera e de longe o custo aritmético. A regra de ouro passa a ser esta. Uma estratégia de defesa compensa quando o seu poder para evitar a catástrofe é maior do que o seu custo aparente. A questão não é se o seguro por si só dá lucro, a questão é se o seguro permite que todo o resto do negócio prospere, sem o medo constante de ser aniquilado. Esta forma de pensar, bem, vira a nossa visão sobre o risco completamente do avesso. Leva-nos a uma nova filosofia, onde a defesa não é só sobre proteger, mas sim sobre criar as condições para um ataque muito mais eficaz. Isto reformula completamente a gestão de risco. Deixa de ser vista como um mal necessário, uma despesa, e passa a ser uma ferramenta estratégica que potencia o crescimento a longo prazo. Já não se trata apenas de dormir bem à noite, mas sim de garantir que também se consegue comer bem durante o dia. Em vez de se apostar numa média teórica, que se calhar nunca vai acontecer, o objetivo é construir um portfólio tão robusto que consiga prosperar no único caminho que realmente interessa, o caminho real. Os antigos filósofos estoicos tinham um nome para esta aceitação da realidade: amor fati, ou seja, um amor pelo destino. E esta máxima de guerra aplica-se na perfeição aos investimentos. Ao garantir que a nossa base está protegida, que não seremos varridos do mapa por um desastre, ganhamos a confiança e a capacidade para assumir os riscos inteligentes que realmente geram crescimento. Uma boa defesa não ganha apenas campeonatos, ela cria o ataque. E a pergunta final para avaliar qualquer estratégia de investimento talvez seja esta: se fosse preciso viver e reviver os seus resultados para sempre, seria um percurso bem-vindo? Uma boa estratégia de defesa não serve apenas para dormir bem, serve para construir um caminho que qualquer investidor adoraria percorrer uma e outra vez.